Salmo 90, meus irmãos, vamos atentamente ouvir a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, semana passada apareceu em todas as mídias sociais uma foto histórica. Era a foto da Rainha Elizabeth com o Pelé. Nessa foto, esses dois personagens mundialmente conhecidos, há muitos pontos em comum, mas eu gostaria de citar apenas dois. Primeiro, ambos tinham realeza. Rainha Elizabeth foi rainha da Inglaterra durante muitos anos, e o Pelé, famoso por ser considerado, chamado rei do futebol. O outro ponto em comum nesta foto é que ambos viveram muitos anos, ambos tinham longevidade. A rainha Elizabeth morreu com mais de 90 anos, e o Pelé morreu com mais de 80 anos. O autor deste salmo, meus irmãos, também viveu muitos anos. O autor desse salmo foi Moisés, e ele viveu cerca de 120 anos. Exatos 120 anos. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que apesar de todos esses anos vividos, Moisés não morreu velho. Não morreu velho. Vamos abrir em Deuteronômio 34, os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Não é que ele não tinha muitos anos, tinha, mas muitos anos não significa muito velho. Né? Deuteronômio 34. Versículo de 1 a 7. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó,
a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Olha o verso 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. 120 anos, enxergava tudo, ainda tinha muito vigor. Ele subiu esse monte de Pisga, um monte muito alto, sem o auxílio de ninguém. Então ele não morreu velho. Ele tinha muito vigor. Então ele foi o autor deste salmo, o Salmo 90. E é um salmo muito importante para a gente meditar, meus irmãos, a respeito da brevidade da nossa vida. Para pensarmos em como nós vamos investir nossa vida. De como vamos viver os poucos anos que Deus nos dará aqui para vivermos. Muito bem, meus irmãos. Este salmo, Salmo 90, é o único salmo atribuído a Moisés no livro do Saltério. Apesar de Moisés, que foi o maior escritor do Antigo Testamento, Moisés escreveu nada mais, nada menos do que o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E lá no Pentateuco tem muitos salmos. Porque a pessoa, quando pensa em salmos, só pensa nos livros dos salmos. Mas a Bíblia está cheia de salmos. E no Pentateuco tem muitos salmos, muitos cânticos. Inclusive tem um cântico muito famoso em Êxodo capítulo 15, o Cântico de Moisés, que vai ser cantado também lá em Apocalipse, chamado Cântico de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 15, depois que eles derrotaram, viram a derrota do faraó e do seu exército no Mar Vermelho. Mas no Saltério, este é o único salmo atribuído a Moisés. A vida de Moisés, meus irmãos, ela pode ser dividida em 3 etapas. Se você quiser ver mais ou menos isso, você pode consultar lá Atos capítulo 7, quando Estevão está fazendo uma recapitulação da história do povo de Israel. Ele nasceu e viveu até os 40 anos na corte egípcia. Ele não nasceu na corte egípcia, mas foi adotado como filho da filha de Faraó. Até os 40 anos ele viveu lá. Mas um dia ele saiu para ver os seus irmãos, os filhos de Israel, e ele matou um egípcio. Aí depois ele viu outros hebreus discutindo, e um perguntou: tu queres matar nós também, como fizeste ao egípcio? E a partir daí, então, ele passa a ser um fugitivo, e ele vai fugir para a terra de Midian, para o deserto de Midian. E lá ele se encontra com uma jovem chamada Zípora, sacerdote da terra de Midian, se casa com ela, e a partir dos 40 anos até os 80 anos, ele vai cuidar de ovelhas. 40 anos até 80 anos. Quando ele tinha 80 anos, ele saiu pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ele viu um fenômeno muito interessante. Uma sarça, uma planta no deserto que estava pegando fogo, que ardia, mas não se consumia. Certamente Moisés estava acostumado a ver esse fenômeno, porque no deserto, as plantações muito secas, o vendaval, a tempestade de areia, fazia com que as árvores, os galhos, entrassem em combustão.
E rapidamente uma planta era consumida. Mas ali Moisés viu um fenômeno diferente. Uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E ele foi então olhar aquele fenômeno. E ali a Bíblia fala que o Senhor se revelou a Moisés, convocando para ser o libertador dos filhos de Israel. E ele diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E então Deus revela a Moisés, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas pelo meu nome não fui conhecido. E ele diz então: vai, agora eu te enviarei a Faraó e aos filhos de Israel, dizendo: deixa o meu povo sair. E Moisés reluta, Moisés não quer de forma nenhuma receber essa comissão. Ele diz: Senhor, eu sou muito gago, eu sou pesado de língua. Senhor, o povo não vai acreditar. E aí ele pergunta: me diga pelo menos o teu nome, para que eu possa dizer lá a Faraó. E então Deus se revela como: eu sou o que sou. Em algumas traduções, traz até assim: eu serei o que serei. Ou seja, Deus é o único que tem autoexistência. Ele é o que Ele é. Muito bem. Então, contra a sua vontade, Moisés, juntamente com Arão, vai até o palácio de Faraó. E ele viveu os 80 anos até os 120 anos, conduzindo os filhos de Israel para a terra prometida. Mas ele mesmo não entra na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedece ao Senhor. Ele está sendo atormentado pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam clamando por água. Imagine, meus irmãos, eram cerca de 2 bilhões de pessoas. Porque quando eles saíram do Egito, eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. E então Deus diz: Moisés, fala a rocha. E Moisés, irritado com a exigência do povo, ele fere a rocha, bate na rocha 2 vezes. Então ele não entra na terra prometida. E aqui então ele vai apenas ver a terra prometida. Então Moisés, dizem os autores estudiosos, que Moisés escreve esse salmo no final da sua vida. Depois que ele sobe o monte, e depois que ele enxerga a terra prometida de longe, então ele compôs esse salmo. Este salmo, meus irmãos, é um salmo litúrgico, ou seja, um salmo em que era cantado. Hoje o salmo a gente lê, mas os salmos não foram feitos para serem lidos, eles foram feitos para serem cantados durante o culto em Israel. Então, um salmo litúrgico. E Moisés começa a sua liturgia com o quê? Ele começa esse salmo com o quê? Começa com o Senhor. Veja o verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A nossa liturgia deve começar com o Senhor. É por isso que nós começamos a liturgia do culto com a palavra de Deus, com o Senhor. E é assim que Moisés começa. E aí ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O que é um refúgio, irmãos? Um refúgio é um abrigo, é uma casa. Moisés está dizendo: Senhor, Tu és a nossa casa. É em Ti que nós movemos, é em Ti que nós existimos, é em Ti que nós encontramos abrigo, é em Ti que nós encontramos refúgio. E ele diz assim: de geração em geração, ou seja, geração vem, geração vai, Deus continua sendo o nosso refúgio. Você só existe porque Deus foi o refúgio do seu pai. E o seu pai só existe porque Deus foi o refúgio do seu avô. E assim sucessivamente. Então Moisés está dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
E depois ele vai falar da questão da eternidade de Deus. Ele diz: antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está exaltando a grandeza de Deus, a eternidade de Deus. E ele diz: da eternidade passada até a eternidade futura, tu sempre foi Deus, tu sempre será Deus. Ou seja, todas as coisas que nós enxergamos vieram à existência porque foram criadas. Deus é o único ser não criado, porque Ele é o Criador. Então Moisés está dizendo: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Às vezes isso dá um nó na cabeça da gente, né? Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Deus não existiu, em que Deus não era Deus. E a pergunta é: o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Você já pensou nisso? O que Deus fazia? Ninguém não sabe, não é? Ninguém não sabe, nós não estávamos lá, nós nem existíamos, nem o mundo existia, nem nada existia. Então Moisés está exaltando na sua liturgia o nome do Senhor e o seu atributo da eternidade, da autoexistência. No verso 3, ele vai falar agora da insignificância do homem, a transitoriedade do homem. Ele diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Ou seja, está falando de quê? Da morte do homem. É Deus quem diz assim: você é pó e ao pó vai tornar. Tu reduzes o homem ao pó. Deus mesmo decreta: tornai-vos filho dos homens. Aí ele diz: por 1000 anos aos teus olhos sou como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou seja, existe um ciclo da vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e depois a gente morre. Alguns nem chegam a completar esse ciclo, né? Tem uns que morrem na infância. Mas, no geral, esse é o ciclo da vida. E ele compara isso com uma planta, com uma relva que floresce de madrugada, que nasce. Mas, à tarde, murcha e seca, ou seja, morre. Esse é o homem, irmãos. Esse somos nós. Diferente do nosso Deus, que de eternidade a eternidade ele sempre existiu e sempre existirá. Nos versos 7 até o verso 11, ele vai falar de um atributo de Deus, que é sobre a ira de Deus. Muitos pregadores pregam até o verso 6, depois não prega mais, porque vai falar da ira de Deus. E esse é um assunto que a gente não se sente muito confortável. E presta mais atenção, meus irmãos, se não fosse a graça, a misericórdia e a expiação de Cristo lá na cruz, todos nós estávamos condenados, porque todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Olha como Moisés fala a respeito da ira de Deus. Verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O evangelho não é sobre Jesus te ama, mas é Jesus morreu para fazer uma expiação, uma propiciação pelos teus pecados. Porque o homem está debaixo da ira de Deus. E aí ele diz, verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, ou seja, não há nada encoberto. Tudo Deus sabe. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa e aquilo que você ainda vai fazer. Ele diz, e sob a luz do teu rosto puseste os nossos pecados. Ele diz, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Todos os nossos dias estão debaixo da ira de Deus.
Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aí ele vai falar no verso 10 a respeito, mais uma vez, da nossa transitoriedade, de como nós somos seres efêmeros, passageiros. Ele diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou é havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Meus irmãos, no início da criação, o homem vivia até quase 1000 anos, não era? Eu não sei se é bom ou era ruim, né? Eu não sei, porque viver 1000 anos também sofrendo, quase 1000 anos não presta, né? Mas eles viviam quase 1000 anos. Matusalém, Adão, 900 e tantos anos. Depois, na época do dilúvio, Deus disse, os anos da vida do homem vai ser apenas 120. E depois ainda baixa mais, Moisés diz agora que é 70. E se você for muito forte, você vai chegar a 80. Ele diz, mas o melhor desses dias vai ser apenas canseira e enfado. É interessante que a sociedade mente para a gente dizendo que a terceira idade é a melhor idade. É uma mentira muito grande, né? Onde é que já se viu isso? A Bíblia diz que é só canseira e enfado. Canseira e enfado. Outro dia alguém perguntou assim, pastor, quantos anos você fez? Eu disse, isso foi no ano passado, eu disse, completei 60 anos. Aí disse assim, não parece, parece mais. Parece mais, né? Quer dizer, então se eu tenho 60, então só tenho mais 10. Que se o ano da vida do homem só sobe a 70, havendo vigor a 80, então, essa é a transitoriedade da vida, meus irmãos. E Moisés está meditando nisso, pensando nisso, exaltando o Senhor pela sua grandeza, pela sua eternidade, e ao mesmo tempo olhando para dentro de si e vendo nós somos apenas seres frágeis. Nós somos igual à relva, nós somos igual ao pó. Ele diz no final do verso 10, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Meus irmãos, para mim, que outro dia eu estava iniciando meu ministério como o missionário Eudes. Eu me lembro muito bem, eu tinha 28 anos de idade, quando comecei meu ministério. Já completei 60. Passa rápido. É rápido. Isso significa o quê, meus irmãos? Que não compensa você gastar a sua vida com coisas fúteis. Não compensa você dar os anos do seu vigor, da sua juventude ao mundo. Dedica-se ao Senhor. Entrega seus dons, seu vigor, seu talento, sua saúde para o Senhor. E outra coisa, nós só temos esta vida, nós não temos outra vida. John Piper, um teólogo americano, escreveu um livro, em inglês Não Desperdice Sua Vida, em português traduziram como Não Jogue Sua Vida Fora. É um livro bem interessante, se vocês quiserem ler, pode ler, isso até é bom para evangelizar. O nome do livro é Não Jogue Sua Vida Fora. Tem muita gente jogando a vida fora. Tem muita gente que diz, quem sabe então, quando eu tiver mais velho, eu vou me dedicar ao Senhor. E quem sabe que você vai ficar velho? Todo dia a morte manda aviso para nós, é ou não é? Todo dia ela manda. É uma celebridade na televisão, é um vizinho, é um parente nosso. Todo dia a morte manda aviso. E a gente não cai em si. Que nós só temos esta vida para consagrar, para dedicar ao Senhor. Então não desperdice ela, não jogue ela fora. Porque os anos da nossa vida, diz Moisés, só vai chegar aos 70. Se você for muito forte, você vai chegar a 80. Mas você vai olhar para trás. E os melhores desses dias, mesmo com toda
a tecnologia hoje, não é? Fazer academia, fazer plástica, botar botox e não sei o quê, e pinta os cabelos. Não adianta. A morte vai bater na sua porta. Ela vai chegar um dia. Dedica-se ao Senhor, faz isto. No verso 11 ele diz, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? A partir daí, Moisés passa a fazer ao Senhor alguns pedidos. Moisés vai encerrar sua liturgia com alguns pedidos a Deus. Primeiro pedido, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está dizendo assim, Senhor, me ensina a viver de tal maneira para que eu seja sábio. Se há uma coisa que nós precisamos, meus irmãos, é de sabedoria. E Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para falar, para viver, para se calar, para tomar decisões. Para não tomar decisões baseadas na carne, no ego, no eu. Decisões que glorifiquem a Deus. E aí Moisés diz, Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, viver de tal maneira para que a gente alcance um coração cheio de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, irmãos, porque todo dia tem decisões importantes para a gente tomar. E as decisões que nós tomamos, ela vai determinar o nosso futuro. Há muitas pessoas que hoje gostariam de voltar ao passado e tomar outras decisões que tomaram, que vieram prejudicar a sua vida. Mas não, o passado não volta. É interessante que Deus pode tudo, não é? Mas tem uma coisa que Deus não pode também, que é mudar o passado. Isso Deus não faz. Por que Ele não faz? Porque não pode. Isso não é uma limitação em Deus. É simplesmente uma lei que Ele mesmo criou. O passado não pode ser mudado. Então Moisés diz, Senhor, ajuda-nos a contar, ensina-nos a contar. É um ensinamento, é um aprendizado. Todo dia nós precisamos. Depois ele pede que o Senhor tenha compaixão deles, se volte para eles e para aquele povo que ele estava conduzindo no deserto. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Você todo dia precisa da misericórdia de Deus, precisa da compaixão de Deus, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O outro pedido de Moisés é um pedido bem interessante. E presta atenção, o que é que Moisés pede no verso 14? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O que é que ele está pedindo? Senhor, que eu seja satisfeito em ti logo pela manhã. Porque se eu estiver satisfeito em Deus logo pela manhã, eu vou viver o restante de dia alegre, satisfeito do Senhor. E não vou procurar satisfação, saciamento das minhas necessidades em outro local a não ser em Deus. O grande problema muitas vezes é que a gente começa já o dia errado. A gente começa o dia consultando o celular, ao invés de conversar com Deus. A gente começa o dia ouvindo as notícias da televisão, ao invés de começar lendo a palavra de Deus. Moisés sabia disso, que o quanto é perigoso a gente começar o dia sem estar satisfeito em Deus. E ele pede, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, logo pela manhã, porque isso vai determinar como será o restante do seu dia. Como é que você começa o dia? Como você inicia o seu dia? Muitas pessoas nem consideram Deus. A correria é tão grande, tem tanta coisa para fazer. Eu não tenho tempo a perder. Hoje nós vivemos numa época em que
É tudo muito rápido e as pessoas querem que a gente produza, que a gente dê resultados. E a gente não tem tempo para nada, para ninguém, muito menos para Deus. Depois Moisés pede que Deus alegre o coração dele por tantos dias que ele passou de aflição junto com aquele povo no deserto. Meus irmãos, atravessar 40 anos no deserto. Talvez muitos de nós não aguentaria nem um mês. Ele passou 40 anos no deserto, com o povo todo tempo atormentando ele. Dar-nos água, dar-nos comida. Muitas vezes se revoltando contra a liderança, como foi o caso até de seus próprios irmãos, Moisés, aliás, Arão e Miriam. A revolta de Datã, Corá e Abirão se revoltaram contra ele. O povo atormentando o juízo de Moisés. E Moisés suportando aquelas adversidades. Ele diz assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então, meus irmãos, peça alegria a Deus e Ele vai lhe dar. Eu sei que os momentos são adversos, momentos difíceis que nós atravessamos. Há problemas a serem resolvidos, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares. Há tantas coisas que são adversas, que podem nos roubar a alegria. Por isso Moisés pede: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. No meio da adversidade, Deus lhe trará alegria. Depois ele pede que a glória de Deus apareça na vida deles, dos servos de Deus. E esse é o nosso propósito, diz a primeira pergunta da confissão de fé de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Verso 10 e 17, ele diz: ao teu servo apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, sobre nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. Então, meus irmãos, este Salmo de Moisés é um salmo muito bom para a gente começar o ano meditando. Quem é Deus e quem nós somos? Nossa vida é breve, é efêmera. Moisés diz aqui, é como um breve pensamento, é como uma planta, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Ele diz, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Dedica ao Senhor a sua vida. Consagra ao Senhor a tua vida. Faz compromisso de mudar de vida nesse ano. Dedicar-se ao Senhor. Muitas pessoas, quando chegam no dia 31 de dezembro, aí dizem assim, ano novo, vida nova. Como se a simples mudança de um calendário mudasse alguma coisa. Muitas pessoas continuam vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Sem pensar no futuro. Sem pensar que a vida é breve. E sem pensar que tem um Deus que um dia haverá de prestar contas. Não compensa, irmãos, entregar nossa vida, nossa força, nosso vigor, nossos talentos para o mundo. Dedique-se ao Senhor nosso Deus, porque a vida é como um breve pensamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos.